Oi, pessoal, aqui é a Gil do Salma Precisa Podcast. E se eu te dissesse hoje, nesse Expresso, que um dos maiores sucessos de 2026 não veio da Marvel, não veio da Disney e não veio de uma franquia bilionária e nem custou centenas de milhões de dólares? Você acreditaria? Hoje eu vou falar para vocês sobre o fenômeno que está deixando Hollywood completamente desconfortável. Filmes de baixo orçamento que conseguem ser mais impactantes, mais comentados e muitas vezes mais lucrativos do que grandes blockbusters. E o principal exemplo disso atualmente é o filme Obsessão, um novo terror psicológico dirigido por Curry Barker, que saiu do YouTube para se tornar um dos nomes mais comentados do cinema em 2026. Eu saí do cinema, eu fui assistir recentemente esse filme, que eu queria muito assistir no cinema, porque é um filme que tá passando e se você tiver oportunidade, vá assistir no cinema. Eu vi todo mundo comentando, tipo, nossa, é o maior filme de terror de 2026. E eu vi um comentário que me pegou e eu acho que eu concordo. Obsessão é em 2026 o que A Hora do Mal foi em 2025. Gente, sério, que filme incrível. Sem spoilers aqui nesse episódio, claro, porque eu quero que você assista, porque eu fui assistir sem ver a sinopse, sem ver o trailer, sem ver nada sobre esse filme, que eu acho que a experiência foi muito mais legal. Então vamos falar sobre o que torna esse filme tão especial e por que ele representa uma mudança enorme na indústria. Existe uma sensação que muita gente tem sentido nesses últimos anos. Os blockbusters estão cada vez maiores, mas será que estão ficando melhores? Inclusive é um tema que a gente já debateu aqui antes sobre isso, tá? Sobre filmes independentes, sobre blockbusters, sobre franquias bilionárias, milionárias. E realmente, gente, fica o questionamento, né? Será que eles estão ficando melhores ou piores? Porque hoje a gente tem produção custando 200, 300, 400 milhões de dólares, só que muitas vezes a gente sai do cinema sem lembrar de quase nada desse filme uma semana depois. Enquanto isso, filmes pequenos, feitos com criatividade, personalidade, originalidade, tá? Acabam gerando discussões muito mais interessantes. Isso acontece porque orçamento não compra originalidade. O que realmente marca o público continua sendo a história, a atmosfera, personagens e identidade. E, como eu falei, acho que o maior exemplo recente é o filme Obsessão. Para quem ainda não ouviu falar, Obsessão é um terror psicológico que parte de uma premissa extremamente simples. É um rapaz que faz um desejo para conquistar a garota por quem é apaixonado e as consequências desse desejo se transformam em um pesadelo. É o famoso cuidado com o que você deseja. E sim, antes que você pense, eu também pensei, mas tem muitos filmes com essa premissa, não é verdade? E a crítica especializada destaca justamente como o filme pega uma ideia aparentemente simples, que já foi retratada de diversas formas no cinema e na TV, e transforma isso em uma experiência perturbadora, cheia de tensão, só que totalmente diferente. E o mais impressionante é que o orçamento desse filme ficou estimado entre 750 mil e 1 milhão de dólares. Sim, é um valor que alguns blockbusters gastam apenas no marketing durante alguns dias. E mesmo assim, o filme ultrapassou a marca de mais de 100 milhões de dólares. Estão dizendo aí que esse filme vai acabar, né, vai fechar a sua passagem pelos cinemas com mais ou menos aí uns 300 milhões de dólares de bilheterias. Isso significa que Obsessão não foi apenas um sucesso, ele está sendo um fenômeno. E a parte mais fascinante dessa história é a trajetória do diretor. O Curry Barker, ele começou produzindo conteúdo para a internet, vídeos no YouTube, antes de migrar para o cinema. Então, diversas críticas apontam que ele faz parte de uma nova geração de criadores que aprenderam narrativa, edição e linguagem audiovisual diretamente nas plataformas digitais, porque essa geração cresceu entendendo a atenção do público em tempo real. Eles sabem exatamente quando uma cena perde ritmo, sabem como construir tensão, sabem como criar momentos que viralizam, sabem como utilizar o jump scare. Sim, gente, porque eu até comentei com o Kenji, né? Tem uma cena que é muito boa no filme e você sabe que aquilo vai acontecer. Só que a cena demora pra acontecer. Então você fica ali na tensão, tipo, meu Deus, vai acontecer agora. Vai acontecer agora, vai acontecer agora. E não acontece. E quando você pensa, tipo, tá, então não vai acontecer, né? Porque senão tava muito óbvio. E aí a cena acontece, que é quando você já parou de criar aquela expectativa que, tipo, tá, não vai acontecer. E acontece, e aí realmente
realmente você acaba levando um susto. Juro, gente, eu nunca tinha visto as pessoas se mexerem de susto na cadeira. A menina que tava do meu lado tava assim, tipo, tá, beleza. Naquela cena ali, conversando com a amiga dela. E ela parou e daí, tipo, sabe quando a pessoa se sente, você percebe que a pessoa relaxa e tipo, tá, não vai acontecer mais nada e pum. Acontece a cena, a pessoa, juro, a menina quase deu um grito na cadeira, se assustou. As pessoas se assustaram, eu achei isso muito legal. Eu nunca tinha visto isso recentemente, nunca mais vi isso. Na verdade, eu nunca vi isso no cinema, né? Uma pessoa se assustar com o jump scare. Então, achei muito legal isso. E muitos críticos estão comparando esse movimento aí, né, do surgimento de novos diretores independentes, igual lá nos anos 70, só que agora nascidos dentro da internet. E o filme foi apontado por diversos críticos como uma espécie de Fatal Attraction da geração Z, ou seja, ele pega medos e ansiedades muito atuais e transforma isso em horror. E a atriz principal, gente, a Indy Navarrete, que eu não conheci por esse filme, virou um dos assuntos mais comentados entre fãs de terror. Praticamente toda a crítica destaca sua performance como um dos pontos mais fortes do filme. Eu não tenho como negar, gente, ela fez um excelente trabalho. E o longa nasceu da reputação que Barker já tinha construído com projetos independentes e virais na internet, especialmente trabalhos anteriores ligados ao horror. E várias análises destacam que o filme trabalha muito mais com desconforto psicológico do que apenas jump scares. É aquele tipo de terror que continua na sua cabeça depois que você sai da sala. E sim, gente, eu concordo 100%. Você fica pensando. Quando tava assim, mais da metade do filme, eu fiquei, tá, é só isso? Só isso que vai acontecer? Por que todo mundo tá falando que é terror? Porque, né, eu aqui já estou calejada de filmes de terror, nada mais me assusta, tem que ser uma coisa assim muito pesada, muito forte. Então eu consigo dizer pra vocês que não é um filme muito pesado, tá? Mas é um filme muito bom, que vai te surpreendendo aos poucos. Então, se você não gosta de filme de terror, dá pra assistir de boa, tá? Porque é um terror sem fantasma, sem demônio, olha só. É um terror diferente, mas muito, muito bom. E o boca a boca foi tão forte que o filme cresceu nas semanas seguintes do lançamento. É algo raro atualmente, né? Normalmente um filme estreia gigante e depois despenca. Só que Obsessão fez o contrário, tá cada vez crescendo mais pessoas estão indo nos cinemas assistir, então por favor vá também. Porque terror, gente, querendo ou não, já falei isso, o terror é um dos melhores gêneros do cinema, é um gênero que você pode, que você mais consegue ser original na sua história, porque pode ser bizarro, sabe, daquele bizarro mesmo extremo que, nossa, sem nem o que dizer, como eu amo filmes de terror, né? Então a gente tá vendo uma audiência cada vez mais cansada de fórmulas repetidas, o público quer ser surpreendido, quer sentir que tá vendo algo novo, e isso acontece principalmente no terror, não tem como. Não é coincidência que alguns dos filmes mais influentes dos últimos anos tenham sido produções relativamente pequenas. O terror permite que cineastas assumam riscos, e quando esses riscos funcionam, o impacto cultural pode ser gigantesco. Inclusive, o diretor Curry Barker já está produzindo seu próximo filme, e vai ser no universo de Obsessão, mas não é continuação, mas é ali no universo. Não sabemos o que vai acontecer ainda, mas por esse filme já sabemos que vai ser muito bom o próximo filme dele. E lembrando, gente, o Curry Barker só tem 26 anos. Pois é. E a gente tem outro diretor extremamente jovem também, que tá chocando Hollywood, que é o Kane Parsons, que ele também começou criando vídeos no YouTube ainda adolescente e transformou uma creepypasta da internet em um dos maiores fenômenos do terror atual. Quando eu digo adolescente, eu tô falando literalmente adolescente, tá? Porque atualmente ele tem 20 anos. Muito novo, gente, já tá fazendo filme de terror. Ai, queria, viu? Ele começou a publicar seus vídeos de Backrooms lá em 2022, quando ele tinha apenas 16 anos. E os vídeos viralizaram por causa da atmosfera extremamente perturbadora, criada com ferramentas simples de animação e edição. Se você nunca ouviu falar de Backrooms, provavelmente já viu uma imagem sem saber. A ideia surgiu de uma imagem aparentemente simples, corredores infinitos, carpete amarelo, luzes fluorescentes e aquela sensação estranha de que você não deveria estar ali. O conceito nasceu como uma lenda da internet sobre uma dimensão paralela formada por espaços vazios, repetitivos e infinitos. É um medo muito específico da geração da internet. Não é o medo de um monstro, é o medo de um lugar. E a adaptação cinematográfica virou um projeto da A24 e transformou o Parsons no diretor mais jovem da história do estúdio. E a A24 levou a ideia dele muito a sério, tá? Porque foi construído mais de 30 mil pés quadrados de cenários físicos para recriar os backrooms. Então, alguns relatos dizem que pessoas chegaram a se perder dentro do set
2017. Isso é muito simbólico, porque um conceito que nasceu praticamente dentro da internet acabou ganhando uma estrutura gigantesca de cinema tradicional. Talvez a próxima geração de grandes cineastas não esteja estudando como entrar em Hollywood. Talvez eles estejam criando comunidades gigantes na internet agora. Eu ainda não assisti Backrooms, é o meu próximo da lista para tentar assistir no cinema, e a crítica tá muito boa, né? O público tá meio dividido, tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Eu tô bem curiosa, e eu sou daquelas que, de novo, não vi o trailer, não vi a sinopse, né? Mas não tem como fugir, porque a gente já conhece aí do Deep Web, né? Os Backrooms. Então, gente, olha só, 2 garotos que estavam fazendo vídeos na internet e os dois acabaram criando alguns dos maiores fenômenos do cinema de 2026. Pois é, ainda existe espaço para criatividade e ainda existe espaço para um filme pequeno aparecer do nada e fazer todo mundo parar para prestar atenção. E sério, gente, como fãs de cinema, acho que é exatamente esse tipo de surpresa que a gente nunca deveria perder. Mas e aí, eu quero saber de você que ficou me ouvindo aqui até o final desse Expresso. Você acha que os filmes de baixo orçamento estão vivendo uma nova era de ouro? Ou os blockbusters ainda são a grande força do cinema? Conta pra mim lá no nosso Insta, @SalaPrecisaPodcast. E eu espero que tenham gostado desse Expresso de hoje. E já sabem, né? Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Ah, e a frase final. Cuidado com o que você deseja.